Olá, boa tarde. Bom, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em texto e moda, orientado pela professora Isabel. E essa pesquisa, ela é um desdobramento, esse trabalho é um desdobramento da minha pesquisa de mestrado e que provavelmente vai se tornar um capítulo da dissertação. E ele aborda a elegância masculina associada aos aspectos de forma, ajuste, caimento e volume. Isso com base nos quesitos de estética e nas técnicas de modelagem propostas pelo alfaiate e cronista de elegância, o Carnicelli Júnior. E esse dado é muito importante para a pesquisa, o fato de, além dele ser alfaiate, ele ser um cronista de elegância. E essa obra, O Método de Corte Completo, ela foi publicada em 1937 pela editora Companhia Brasil, no Rio de Janeiro. E o objetivo desse trabalho é analisar a parte do método que trata do vestuário masculino, principalmente a respeito das técnicas de construção do traje que visam oferecer equilíbrio estético ao usuário. Isso parte de uma revisão bibliográfica sobre roupa sob medida, alfaiataria masculina e elegância. E esse trabalho ele também contou com o levantamento de dados em periódicos para entender o papel da importância da alfaiataria Carnicelli na construção da elegância masculina no decorrer do século XX. Pode passar, por favor. E tratando de vestuário e elegância, a gente tem as alfaiatarias. Mota, ele vai fazer uma diferenciação entre a alfaiataria clássica e a alfaiataria industrial. Ele considera como alfaiataria clássica quando ela obedece a um estrito código de execução manual e observa o corpo particular. E é esse o olhar lançado por Carnicelli no método de corte, que ele faz uma análise individual dos corpos de cada cliente. E Mota diz que a alfaiataria é industrial quando adapta esses códigos às funções da máquina e se afasta do artesanato e adota medidas universais. Mas ele também sinaliza que as duas modalidades podem ser intermediárias e que as duas são alfaiatarias. Pode passar, por favor. Desculpa, falta um pouquinho. Outro dado apontado por Mota é que a alfaiataria, a partir dos anos de 1820, com a utilização da lã, foi um material que permitiu uma moldagem mais solta do corpo. Então, permitiu que os alfaiates se libertassem de replicar a anatomia original. Então, eles passaram a ter uma liberdade deles, da imaginação deles, ou do cliente para criar novas formas. E essa capacidade de formatar um corpo, somando ou subtraindo volumes, o autor traz isso para o contemporâneo e diz que hoje academias de ginásticas, dietas e cirurgias plásticas cumprem também essa função. Então, a partir disso, desses desdobramentos da década de 20 do século XIX, alfaiates e seus clientes passaram a ter essa poderosa representação de identidade coletiva através da roupa, que ao mesmo tempo era estética, social e de gênero. E essa questão do olhar para o corpo individual foi recorrente nas entrevistas que eu realizei com os alfaiates, que atuaram a partir da segunda metade do século XX, sobre essa questão da análise individual de cada cliente. Pode passar, por favor. E esse olhar vai ser trabalhado por Carnicelli ao longo do método de corte. Bom, tanto de vestuário e elegância masculina, a gente tem a figura do alfaiate. O Carnicelli, ele vai colocar o alfaiate em posição de artista. Ele coloca o alfaiate como mestre da elegância. Então, o alfaiate é responsável pelo bem vestir masculino.
O que ele nos diz? O Carnicelli diz que a elegância, apesar de não ser patrimônio de todos, assim mesmo pode ser mais ou menos obtida pela rígida observância de certos princípios. E esses princípios, eles são ilustrados no capítulo Protocolo Social, que eu vou falar mais na frente. Martins, que foi um alfaiate que atuou na segunda metade do século XX, que também publicou um método de corte, nos diz que não basta sabermos cortar um paletó e calça para sermos alfaiate. Muito mais que isso é conhecer com detalhes tudo que diz respeito à vestimenta do homem. O bom alfaiate sabe vestir um cavalheiro e também uma dama. E continua. Considerando que a profissão de alfaiate não é uma simples profissão, mas é também uma arte, pois o profissional tem sempre diante de si uma variedade de corpos que apresenta problemas tão difíceis para vesti-los que requer muita arte, ou seja, muitos cálculos matemáticos. Então, com isso, a gente percebe, tanto na fala dos alfaiates que eu entrevistei, tanto na fala do Carnicelli e do Martins, essa posição do alfaiate como artista. Então, eles tratam esse ofício como uma arte. Então, sendo uma arte, a gente tem as regras da arte, que o Carnicelli define como o domínio das técnicas de construção do molde, que são os cálculos matemáticos apresentados por Martins, e Carnicelli também complementa que, além da construção da forma, o alfaiate deve buscar a harmonização da figura do cliente. E é nesse ponto que ele aborda as questões de elegância, onde ele vai falar com mais propriedade disso no capítulo chamado Protocolo Social. Pode passar, por favor. E quem foi o Carnicelli Júnior? O Carnicelli Júnior, ele foi cronista de elegância. Ele trabalhou numa rádio carioca durante os anos 30. Ele foi também professor de corte e colaborava com jornais e revistas tratando de elegância masculina. E também ele também foi diretor da Junta Artística de Contramestres. E com esse histórico, e pelo histórico da família Carnicelli, como a gente vai ver na sequência, a obra de Carnicelli se torna relevante para um estudo que trata modelagem e elegância no vestuário masculino. Porque esse autor ele vai unir as duas coisas. E como ele era uma figura que divulgava os aspectos, como ele era uma figura que divulgava esses aspectos de elegância manifestados no vestuário, ele se torna uma referência importante para o estudo que eu estou fazendo. Pode passar, por favor. Bom, aí eu trouxe alguns nomes da família Carnicelli que se dedicaram durante algumas gerações à alfaiataria. Então, vieram da Itália no século XIX e iniciaram suas atividades em São Paulo, fundando a Casa Carnicelli. E, posteriormente, eles inseriram mais uma via de atuação, que foi a Escola de Corte Carnicelli. E eu encontrei, nos periódicos que eu consultei, como a revista Fonfon, a revista Iara, o Correio da Manhã, registro das atividades da família Carnicelli. A partir dos anos 1904, eu consegui dados referentes ao trabalho deles. Bom, a alfaiataria Carnicelli, no final dos anos 40, ela é comprada por Arturo Minelli, um alfaiate que fez grande sucesso durante os anos 50 e 60 em São Paulo. A marca continua hoje com roupa preta-porter. Eles fundaram a Escola de Corte e Vicente Carnicelli e Miguel Carnicelli, os irmãos, eles lançaram no final do século XIX uma revista de corte que se caracterizava por ser um método completo. Então, a família Carnicelli já tem esse histórico de atuar além da alfaiataria, atuava no ensino das práticas de alfaiataria. O Vicente Carnicelli, que foi o pai do Carnicelli Júnior. O Mickey Carnicelli é um nome importante, ele foi artista plástico, registrou a cidade de São Paulo durante a São Paulo dos anos 30, anos 40, e fez vários cartazes para a alfaiataria Carnicelli nesse mesmo período. E o engenheiro Nino Carnicelli, que participava também das atividades da alfaiataria. Então, a gente tinha esse conjunto de homens na família Carnicelli que executavam outras atividades além da alfaiataria e acabaram por contribuir para o desenvolvimento das técnicas de alfaiataria da família.
Pode passar, por favor. Pode passando, esses são os anúncios que eu encontrei a respeito da escola de corte, pode passar. Pode passar, por favor. Esse é um anúncio que foi ilustrado pelo Mick Carnicelli, e a gente percebe, pode passar, por favor, que nesses anúncios tem menções à elegância. Pode passar. Então, que eles vão unir questão do corte, aspectos do corte com aspectos de elegância. E isso vai ficar muito claro depois dentro da obra do Carnicelli Júnior, que é o método de corte que eu estou trazendo. Essa foi uma notinha que saiu na revista Fonfon, no ano em que o Carnicelli lançou o método de corte. Próximo, por favor. Bom, o que é a obra? Eu trouxe uma foto dele e as medidas, porque ele é um livro muito volumoso. E tem mais ou menos 560 páginas e pesa quase 5 quilos. A gente vai entender o que é esse material. Bom, esse método, que é a publicação nacional, ele é voltado para a confecção do vestuário sob medida e fornece recursos técnicos para avaliação e adaptação da modelagem ao físico do cliente, como eu já comentei. Pires, 2010, no seu trabalho sobre revisão de bibliografia de moda em português, aponta essa obra como uma obra rara ou antiga. E essa publicação do Carnicelli é um volumoso material que aborda a história da moda, normas de higiene com vestuário, discussão de conceitos de aritmética e geometria, e o capítulo protocolo social, que é muito interessante para a pesquisa que eu estou fazendo, em que trata das questões estéticas associadas aos aspectos de modelagem do vestuário masculino. E esse método, apesar dele ser um método que aborda vestuário, que também aborda vestuário feminino e infantil, a obra apresenta um maior conteúdo direcionado ao público masculino. Isso não só nos traçados, mas também em relação ao conteúdo teórico. A obra é dividida em 4 partes, que contempla o curso completo para homens, para senhoras, para crianças, por fim, tem o curso de corte para camiseiros. E a obra, ela se apresenta como um manual completo, isso é enfatizado e destacado, isso é enfatizado pelo autor, porque ela orienta não só a confecção de um bom traje, os ajustes, o traçado, mas também ela tem um guia para o alfaiate fazer composições estéticas harmônicas no modo que o cliente tem de utilizar esse vestuário. Diego, desculpa atrapalhar, faltam 3 minutos. Tá bom, obrigado. Pode passar, por favor. Pode passar, já comentei. E o protocolo social, o que é esse capítulo? Ele vai trazer as regras para se vestir corretamente. Um outro capítulo que eu destaco é o Conformações Físicas, que é o que ele vai analisar os tipos físicos do cliente, e as noções técnicas de trabalho manual, que são orientações para montagem e acabamento das peças. Então, ele dá essas orientações para a confecção das peças que ele traz no livro. Pode passar, por favor. E ele destaca uma coisa, sobre o capítulo de protocolo social, que não poderia se intitular de corte, de método completo, um livro que faltassem as regras que constituem o protocolo do elegante. Então, ele sempre afirmando essa questão da elegância associada ao trajar masculino. Pode passar, por favor. Esse é uma das tabelas, um pedacinho de uma das tabelas que ele traz no capítulo de protocolo social, em que ele traz aí o homem moreno, o homem loiro, castanho, grisalho. Por exemplo, o homem grisalho, a respeito da utilização das cores, ficaria bem com ele preto, azul e branco. E para esse, ele diz também que para o homem grisalho, quase todas as cores já harmonizam, então não tem muito problema. Pode passar, por favor. Essa é mais uma tabela que ele traz no capítulo de protocolo social, que ele traz os tipos de peças e ocasiões que elas deveriam ser usadas e como deveriam ser utilizadas, cores, materiais. Um capítulo bem extenso, ele traz várias tabelas relacionadas a isso. Pode passar, por favor. Bom, capítulo de conformações físicas. Ele traz 4 tipos físicos, seriam normais, eretas, curvas e corpulentas. Pode passar, por favor. Em que ele faz um estudo detalhado de cada tipo físico. Pode passar, por favor? E as soluções que
ele traria para esses tipos físicos. E ele destaca que o estudo da conformidade física representa para Al-Fayad o que o terreno representa para o engenheiro arquiteto. O alfaiate não pode alterar as linhas do corpo, antes deve respeitar a conformação física do cliente e submeter-se a ela para todos os seus traçados. Ele diz que não existem dois indivíduos iguais, com conformações físicas iguais. Então, é essa obrigação que força é isso que força o alfaiate a fazer um estudo daquele físico. E ele diz que o molde é, por assim dizer, a planta de toda e qualquer confecção. Pode passar, por favor? E essas são algumas ilustrações em que o Carnicelli traz... Diego, deu tempo, se você puder terminar em 1 minutinho, por favor. Tá bom. São os tipos os defeitos, que são os corpos que fogem ao normal, do que ele estabelece como normal, e como você deve corrigir cada tipo de defeito. Pode passar, por favor? E eu encerro com as referências. Então, é um trabalho ainda em andamento. Como eu disse, ele pode gerar um capítulo para minha dissertação, e se destaca por essa questão do alfaiate, que também atuava como cronista social, então relacionando o bem trajar com o caimento da peça. Obrigado.